Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos no 24º domingo do tempo comum e o Evangelho nos apresenta esta dinâmica do perdão. Todos nós somos homens e mulheres agraciados, isto é, fomos perdoados de uma dívida que era impagável. Somos eternos devedores perdoados. Diante de Deus, a nossa dívida era impagável e Ele perdoou os nossos pecados. Digo isso porque o Evangelho de hoje nos dá muitos ensinamentos. O primeiro, ninguém perdoa como Deus. Para Pedro e para todos nós, torna-se insuportável termos que nos deparar com o nosso perdão, que muitas vezes é mesquinho e calculista, diante do perdão incondicional e sem medidas de Deus. Ai de quem se achar tão compassivo e capaz de perdoar. O Evangelho nos mostra claramente que a nossa dívida era como a do primeiro empregado. O texto diz que eram 10.000 talentos. A tradução em português diz que era uma grande fortuna. Mas eram 10.000 talentos, que equivalem a 300.000 quilos de ouro. Não temos nem noção de calcular o valor disso tudo. O perdão nos faz recordar que um dia também fomos agraciados com o perdão misericordioso do Pai. É justamente para mostrar o absurdo da capacidade de Deus de perdoar o ser humano, perdoar a nossa dívida, que é impagável. A nossa dívida era como a desse primeiro empregado, muito grande. E Deus foi misericordioso. O homem pede para que seu patrão perdoe as suas dívidas. Vem
e suplica. Os nossos atos penitenciais nas missas, os nossos atos de contrição no sacramento da reconciliação, que diz: Senhor, dá-me um prazo, vou me converter dessa vez, não voltarei a pecar. E o resultado é o perdão incondicional de Deus. Depois aquele empregado encontra um companheiro. A palavra é interessante porque é alguém igual a mim. O companheiro era também servo como aquele homem, ou seja, tão devedor quanto ele, tão devedor quanto eu. Não importa o valor da dívida, participamos de uma mesma condição, somos pecadores. E a dívida desse segundo empregado era uma dívida banal, eram 100 moedas. 3 meses de trabalho. E o resultado? Punição, cobrança e impiedade da parte daquele homem. Somos assim. Para nós, o máximo de misericórdia. Para os outros, o máximo de rigorosidade. Tem gente tão penitenciosa na confissão que é capaz de dizer para o padre: só isso, padre, de penitência? Coitado de você se acha que pode redimir as suas faltas. Só Deus pode perdoar as nossas ofensas. Ninguém pode perdoar com as suas próprias forças. O perdão, interessante, e finalizo aqui, nasce da memória de que um dia eu também fui perdoado. Não retenha o perdão, ele não é seu, ele é de Deus, ele é do Pai do céu. Nem Jesus atribuiu a si o poder de perdoar. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é um dom de Deus. O perdão nos faz recordar que um dia nós também fomos agraciados com o perdão misericordioso do Pai. Peçamos que venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peço-lhes desculpas pelo atraso de hoje, mas hoje estamos em missão na igreja. Então, somente agora, pude tirar um tempinho para preparar essa reflexão. Se você escuta essas reflexões e medita a cada dia comigo, peço-lhes que curta, compartilhe, envie essa mensagem para outras pessoas que podem precisar dela tanto quanto vocês.